O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organiza os transportes? A Rádio FOP Educativa apresenta o FOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson. O que são ondas curtas? Qual a relação das ondas curtas com as rádios internacionais? Para dar conta desses temas e de outros, temos Célio Romais, que é jornalista e pesquisador da radiodifusão. Na década de 80, descobriu as emissões nacionais em ondas curtas. Trabalhou nas rádios Felusp FM e Gaúcha de Porto Alegre. E é autor do livro O que é o rádio em ondas curtas e participa de programas de ondas curtas nas rádios Aparecida, Transmundial e Caros Ouvintes. Eu sou Antônio Marcelo Jackson e nós estamos começando o nosso UFOP Entrevista de hoje. Vizinho, o que você está fazendo? Oi, Carlos. Estou colocando telas nas portas e janelas. Pra quê? Zika. Zika é um tipo de gripe, certo? É um vírus que causa febre, irritação na pele e vermelhidão nos olhos. Os médicos também suspeitam que o vírus possa ser responsável por microcefalia em recém-nascidos. Mas não há nada a temer se seguir umas regras básicas. Como o quê? Zika, como outras doenças, se espalha principalmente através dos mosquitos. Temos que nos livrar deles. Mas como? Mosquitos se reproduzem em água limpa e parada. Lixo também. Então a gente tem que esvaziar, limpar e cobrir todos os vasos com água semanalmente. Mas e os vasos que não podem ser removidos ou limpos? Você pode cobri-los com areia. Ah, e o meu filho pode brincar do lado de fora? Sim, mas ele tem que vestir mangas compridas, calças e passar repelente, especialmente durante o pôr do sol e anoitecer, quando os mosquitos estão mais ativos. Farei isso. Obrigado, Paulo. De nada. Oi, Carlos, o que foi? Oi, Ana. Estou limpando para prevenir contra mosquitos. Contra a Zika? Isso mesmo. Nós temos que fazer nossa parte para acabar com a Zika. Limpe, cubra e mantenha limpo. Uma mensagem da Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho e Unesco. Célio, antes de mais nada, muito obrigado. Primeiro, essa feliz coincidência, você estar visitando Ouro Preto e ser amigo do nosso produtor, que é o Danilo Nonato, e aí nos conceder essa entrevista para uma discussão que me parece riquíssima. E você é um dos grandes conhecedores do assunto. Então, obrigado pela tua presença. Na sua apresentação, o que vem a ser ondas curtas? Olá, professor Marcelo, tudo bem? Ondas curtas, falei com o Danilo outro dia, logo quando eu cheguei aqui. Na verdade, a gente poderia dizer que ondas curtas, nas décadas de 50, 60, seriam uma espécie de Google da época, porque para as pessoas saberem informações de outros países, hoje é muito fácil, você vai no computador ali, digita e busca a informação, e só que naquela época não existia. E o que foi depois do surgimento do rádio para se buscar informações de outros países? Alguém fez o rádio em ondas curtas. E aí é interessante que a onda curta, a transmissão ela vai, falando assim de uma forma bem simples, o sinal ela é jogado que vai até a ionosfera e de lá ela transpõe e vai sempre, né? Então, na verdade, é uma transmissão que vai além mar. Então, assim, na verdade, é como se fosse hoje em dia você ir no Google e pegar uma coisa da França. Eu estava ouvindo a Rádio FOP de manhã e estava ouvindo a Rádio França. A Rádio França, ela surgiu na época também das ondas curtas, ela transmitia para vários países, inclusive para o Brasil em ondas curtas, né? Então, a onda curta, ela era como uma entrada para o mundo, era através das ondas curtas. Queria saber alguma coisa da Europa, da França e tudo mais. As pessoas iam no rádio e ia para a chave da onda curta. E aí, Célio, invertendo o ponto de vista aí, quer dizer, primeiro fica razoável, de fácil compreensão do porquê das ondas curtas atingirem qualquer parte do mundo, quer dizer, a maneira como o sinal é transmitido. Isso provavelmente não tem tanta interferência ou resistência e tal, para você chegar nas várias partes, quando chega na ionosfera, conforme você descreveu. Agora, por outro lado, quer dizer, até por essa facilidade, então o rádio em ondas curtas, você então que tem o livro, por favor, eu não li seu livro, vamos deixar claro aqui, né? A transmissão em ondas curtas, ela já se inicia como um projeto político dos países? Ou isso acabou acontecendo com o tempo?
Não sei se está clara a minha pergunta, porque você certíssimo. descobre que de repente você consegue transmitir para todo o planeta, ou quase todo o planeta, por meio desse mecanismo, usando esse tipo de transmissão. Certo. Bom, e você percebe também que, com o passar do tempo, são vários países que têm rádios oficiais que transmitem isso, em línguas as mais diversas. As mais diversas. E aí a pergunta é inevitável. Então isso foi um projeto político? Ou foi Certo. apenas uma descoberta que se deu com o tempo? Exatamente. Eu fiz a pesquisa pro livro, né, que foi o trabalho de conclusão na época, e realmente ele surgiu assim. A primeira transmissão foi da Holanda lá para uma colônia deles, que depois agora veio a ser a Indonésia. Só que aí mais adiante a política encampou o rádio. Então ali eu cito, fiz a pesquisa que o Hitler usou, que Mussolini usou, etc. e tal. E aí, bom, essa fase política aí terminou, só que aí veio dos anos 80, a Guerra Fria, né? E essa eu acompanhei muito, né? Então, nasci na década de 70 e assim ainda garoto no interior, e eu comecei a acompanhar e eu ouvia essas transmissões. A chamada Guerra Fria, dos anos 80 até a queda do Muro de Berlim, ela foi bastante usada, né? Antes também, claro, né? 70, 60, enfim... Tem histórias bem interessantes das ondas curtas sendo usadas para transmitir o lado dos Estados Unidos e o lado da União Soviética. Inclusive, eu até cheguei a ouvir uma rádio muito interessante, que a Rádio Tirana da Albânia. Essa rádio, ela tinha locutores brasileiros que eram do PCdoB, que iam para lá, para Tirana, e faziam programas ali, né? É só para esclarecer o nosso ouvinte, né? Em primeiro lugar, Tirana é a capital da Albânia, antes que alguém pense que as pessoas eram tirânicas lá, alguma coisa assim. É uma mera coincidência. E segundo, o Partido Comunista do Brasil, o antigo pelo menos, ele tinha como matriz ideológica o pensar marxista-leninista da Albânia. Né? Daí fica compreensível para mim, mas não sei se é compreensível para os ouvintes, né? Termos brasileiros do PCdoB lá, transmitindo em português. Mas por favor, continue. Exatamente. Então tinha esses dois lados, né? Então tinha a Voz da América e algumas outras emissoras governamentais de países que apoiavam os Estados Unidos, e do outro lado a União Soviética, com esses pequenos países, né? Então, falamos em Tirana, também tinha Sófia, na Bulgária, Romênia. Inclusive, interessante a pergunta: e as ondas curtas no momento atual, elas morreram ou não? Ainda não. Alguns países continuam transmitindo, mas num outro viés, né? Que já não é mais o viés político. Agora, é de difusão da cultura, do esporte, do turismo. Falei da Romênia, a Rádio Romênia continua transmitindo em espanhol para a América do Sul. É uma coisa assim bem interessante, né? Porque todas as grandes emissoras praticamente deixaram o dial, né? A Rádio França deixou o dial, fez esses convênios, né? Com a UFOP, com outras emissoras educativas e tal, né? Por causa da questão, é muito cara a transmissão em ondas curtas, né? Os transmissores, a BBC, por exemplo, gastava muita grana com a transmissão, que tinha que ter um retransmissor dentro de uma ilha do Atlântico, que é a Ascensão. Então era muita grana e eles acabaram desistindo nas ondas curtas. Sim, mas agora foram muitos assuntos aí, vamos desesquartejador, vamos por partes, né? Primeiro, o que você chama a atenção, Célio, eu acho que é bem interessante a respeito do uso político, né? Isso você citou o Hitler, né? E depois a Guerra Fria acabou encampando a ideia. E a questão da cultura, nós não podemos esquecer que também a cultura é usada como arma também, como artifício do conflito, né? Só para citar, não há propaganda aqui, porque a história todos conhecem, a Coca-Cola. Ela utilizou a Segunda Guerra Mundial para a difusão do seu produto, né? Ela distribuía gratuitamente garrafas do seu refrigerante para todas as tropas norte-americanas com o argumento ingênuo, abre aspas: qualquer soldado americano, pouco importa onde ele esteja, ele poderá beber uma Coca-Cola. Bom, o resumo da ópera é como você tinha tropas americanas no mundo, em várias partes do mundo, então várias partes do mundo passaram a conhecer aquela bebida estranhíssima e passaram a consumi-la. E a Coca-Cola agradece até hoje a guerra e as mortes que a guerra gerou
pela sua difusão do seu produto. Então, quer dizer, difundir também pela rádio a cultura é uma forma também de alimentar o conflito e tal. Quer dizer, não há ingenuidade com toda... Eu, como cientista político, então, digo com toda tranquilidade. Agora, eu queria voltar no final da tua fala agora, a respeito do custo dessa transmissão. Porque, de novo, eu não sou especialista no assunto, então, na minha ingenuidade, você tinha um transmissor, jogava para a ionosfera e a ionosfera, por si só, ela retransmitia. Então, não funciona assim. Como é que funciona essa transmissão? Porque você citou a Ilha de Ascensão, que eu sei que é no meio do Oceano Atlântico. Só para o nosso ouvinte situar. Então, a Ascensão é uma ilha, ainda é colônia britânica até hoje, e ela fica no meio literalmente no meio do Oceano Atlântico, entre a América do Sul e a África. Exatamente. Então, agora, mas volta aí, como é que é essa transmissão em ondas curtas, então? Porque, juro, eu tinha entendido que era jogar na ionosfera e a natureza dava conta. Pelo jeito, não. Certo. Na verdade, assim, o que as grandes emissoras fizeram? Porque, por exemplo, eu falei Rádio Romênia. Então, o transmissor está lá próximo da capital lá da Romênia, né? Isso, Bucareste. E a transmissão, eles jogam para a ionosfera e ela vem. Só que aí depende da propagação. Alguns dias vão estar, vai estar boa ou nem tanto. Tá. Só entendi. que a BBC, a Voz da América, a Rádio França, essas grandes emissoras na época, elas queriam ser ouvidas muito, muito, muito bem. E aí o que eles faziam? Eles colocavam um retransmissor. Então a BBC colocou na Ilha de Ascensão, a Rádio França tinha na Guiana Francesa, e a Voz da América chegou a alugar uns retransmissores no Brasil da antiga Radiobras, porque aí o sinal vinha e saía daqui desse retransmissor, ou seja, saía como se fosse um sinal local. Era uma espécie de... que nem hoje em dia a transmissão satélite, enfim, né? Desce para ser uma questão mais local e para ter uma recepção muito boa, né? Então era uma questão de qualidade, né? Qualidade do som. Porque sinal. Você fala isso, eu me lembro quando eu era adolescente, quando eu tive contato com essas transmissões em ondas curtas, que eu ganhei um rádio e que tinha lá, né, transmissão em AM, FM e ondas curtas. Isso. E aí eu colocava às vezes, e é engraçado, isso é interessante você falar isso, que era à noite que eu conseguia ouvir melhor. Né? Exato. Depois até eu vou te perguntar isso, por que à noite, né? A noite tem esse carisma com as ondas curtas, essa boa relação com as ondas curtas. E aí eu me recordo de eu ficar encantado de ouvir transmissões, quando surgia da Rádio Moscou, ou da própria Voz da América, ou a BBC de Londres. Caramba, eu tô ouvindo do outro lado do mundo. Isso era uma coisa, eu com meus 14, 15 anos e tal, ficava encantado com isso. E sabia perfeitamente distinguir que ficava, de fato, algumas transmissões tinham uma qualidade até melhor e outras nem tanto. No meu desconhecimento eu não sabia identificar o porquê disso. E agora você está esclarecendo 30, 40 anos depois o porquê disso e eu fico feliz em entender. Tá? Agora, e você citou aí o caso, eu citei a Rússia, você citou a Albânia, citou a Romênia, citou a BBC de Londres, França, a Estados Unidos. A ideia das ondas curtas, como transmitir os valores das ideias de um país, isso se disseminou, ou seja, vários países do mundo, praticamente todos os países do mundo, ou apenas alguns países do mundo passaram a adotar esse tipo de programa, ou seja, transmitir em ondas curtas na língua dos outros. Excelente pergunta. Junto com a Guerra Fria, anos 80, anos 70, vários países, ou seja, eles queriam, como se fosse hoje abrir um site, né? Então eles começaram a transmitir em ondas curtas e, claro, algumas falando de política, outros falando de cultura, entre aspas também, como o senhor explicou, a questão da Coca-Cola e tudo mais. Então eu me recordo assim que eu ouvi, por exemplo, a Rádio Damasco tinha programas em português, né? Olha, que interessante. A rádio, essa eu não ouvi. O Líbano, antes de ser massacrado por guerras, né?
também tinham programas em português. A Rádio Cairo, até hoje, do Egito, tem programas em português. Olha. Continuou junto com a Romênia, enfim, essas outras, tem algumas outras que de repente a gente vai falar depois, né? Claro, claro. Então, daquele bloco soviético, a Rádio Sofia... Hungria, Iugoslávia... Iugoslávia. Polônia, a antiga Tchecoslováquia, né? Iugoslávia transmitia em espanhol, Polônia em espanhol, Hungria em espanhol também, português tinha a Grécia, a rádio da Grécia transmitia em português, com português de Portugal, escutei bastante também, e é interessante assim, falei também da Ásia, né, então a rádio da China continua aí, é uma potência, enfim, Danilo tem contato com eles, né. Sim, eu mesmo já concedi entrevistas 2 vezes para a Rádio Internacional da China. Exato, Continuou como se fosse anos 50, 60, 70, a Rádio da China, para mim agora é uma das que dominam o éter aí das ondas curtas, enfim, né? Então, para difundir a questão dos países, nós tivemos, né, a Rádio Nacional do Brasil transmitia eu queria chegar em 3, 4 idiomas também para fora. Né? Isso aí vamos deixar para o segundo bloco, inverter a cena, quer dizer, vai ser o Brasil para o mundo. Mas eu queria insistir nessa parte aí. Porque o que me chama a atenção, tá? E aí deixa eu só, me permita por favor 1 minuto de uma fala aqui para você entender o porquê da minha pergunta. É que as pessoas, há um discurso lamentavelmente tradicional nas ciências humanas, ou mais especificamente na história, minha formação de graduação, ou às vezes na sociologia, um pouco, até na própria ciência política, de que esse discurso sempre começa assim: o Brasil como país periférico, sabe? Ou há 20 anos atrás, né? O Brasil como país de terceiro mundo. Quer dizer, sempre colocando, isso me irritava profundamente, porque você já começa falando, olha, nós não somos nada, né? E aí eu sempre perguntava, mas se não somos nada, por que falar, então? Exato. Vamos tratar de assuntos mais interessantes, né? Porque ou seja, o próprio discurso não tem sentido. E aí, aonde eu quero chegar? Quando você vai e fala em ondas curtas, e aí já conversamos e você confirmou o que eu estava desconfiado, de que ela também foi utilizada para a propagação de ideias, para a propagação de uma política mesmo. Na Guerra Fria, você frisou isso pelo menos 3 ou 4 vezes aí na tua participação até agora. Essa transmissão ela vindo da Europa aparecia em espanhol, mas também em português. Exato. Bom, se você... Aí vamos usar um raciocínio lógico. Se você está falando de uma área, né, eu estou pensando em América Latina, que não tem importância nenhuma, segundo os historiadores brasileiros, segundo os cientistas políticos e sociólogos brasileiros. Aliás, um dos mais conhecidos que defendeu essa ideia de terceiro mundo, né, de periferia, é um sujeito que talvez o nosso ouvinte conheça. Ele foi professor há alguns anos atrás, parece que ele migrou para a política, ele se chama Fernando Henrique Cardoso, tá? Tem um livro dele chamado Dependência e Desenvolvimento da América Latina. Ele defende claramente que o Brasil é terceiro mundo e acabou. O Brasil não sairia nunca da periferia, da margem. E aí eu me pergunto, se você é margem, e aproveitando que a gente está chegando no final do primeiro bloco, vai ser a última pergunta do bloco, Célio, se você é margem, para que alguém vai se preocupar em transmitir na sua língua, né? Por que alguém vai gastar dinheiro, esforço, treinar pessoas para transmitir na língua de um país que não serve para nada? Ou seja, esse discurso dos historiadores, então, portanto, não tinha lógica, né? É verdade. Quer dizer, eu acho que até a prática das ondas... Você lembra mais ou menos dos países que transmitiam em português em ondas curtas? Sem dia, lógico, com precisão não, mas de cabeça, o que você lembra? Olha, Você já citou a Grécia e o próprio Egito, né? Citei a Grécia, o Egito. Interessante, o próprio regime do apartheid tinha programas em português para o Brasil. Eu mesmo escrevia cartas e participava, recebi cartões, QSLs, livretos e tudo mais. África do Sul, Damasco, Síria, que eu já havia citado, né? Da Ásia também, além da China. O Japão continua até hoje. Interessante, né? O Japão continua, é uma transmissão, ela vem junto com a transmissão em japonês, e aí depois vem a de português junto, ali meia hora por dia. Não, o que eu tô achando interessante, Célio, e aí o nosso bloco tá fechando, então
mas depois a gente, no segundo bloco, nós vamos voltar nesse assunto. É que, isso que eu chamo a atenção para o ouvinte, nós não estamos falando de, e você intuitivamente está colocando isso, não estamos falando da transmissão dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França ou da Rússia, porque aí seria um tanto óbvio, né? Isso, quer dizer, você está falando dos países dominantes, então ele vai querer controlar os dominados. Não, nós estamos falando de outros países, que também não estariam, digamos assim, no centro, né? Como Grécia, como Egito, como África do Sul, ou seja Albânia, lá quem for, Albânia, e no entanto, eles transmitiam. Então, a conclusão me parece um tanto óbvia, era dizer, olha, eu lamento, mas o Brasil não era tão periferia assim. Imagina. Porque se você se dá o trabalho de fazer uma coisa dessa, se gasta dinheiro com isso, se tem que treinar pessoas com isso, bom, você não treina, você não faz tudo isso para uma coisa que não tem importância. É verdade. Isso aí é o mínimo de contrassenso, né? Então, esse é um dado interessante, mas, Célio, a gente tem muita coisa para falar, lamentavelmente o primeiro bloco está terminando. Nós estamos conversando com o Célio Romaz, que é jornalista e pesquisador de radiodifusão, mais especificamente de rádios em ondas curtas, e autor do livro O que é o rádio em ondas curtas. Eu sou Antônio Marcelo Jackson, o nosso programa tem a produção do Danilo Nonato e a Gabriela Pinheiro, e a sonoplastia é do Cimei Golderim. A gente volta já já com o nosso UFOP Entrevista. Acúmulo de água em pneus, garrafas, latas e vasos de flores serve de criadouro para o mosquito Aedes aegypti. O barulho incomoda. Imagine as doenças transmitidas: chikungunya, zika vírus e dengue. Em 2015, mais de 1 milhão de pessoas foram infectadas no Brasil. Você vai querer ser o próximo? Uma campanha da Universidade Federal de Ouro Preto. O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organiza os transportes? O FOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson, um produto da Rádio FOP Educativa, Universidade Federal de Ouro Preto. Estamos de volta com o nosso UFOP Entrevista de hoje com Célio Romaz, jornalista e pesquisador de radiodifusão e autor do livro O que é o rádio em ondas curtas. Sempre lembrando que o nosso programa tem a produção do Danilo Nonato e Gabriela Pinheiro, apresentação e idealização é minha, Antônio Marcelo Jackson. Ô Célio, você estava citando no último bloco, eu acabei até interrompendo, né, de forma não tão educada, e peço desculpas, a respeito dessas transmissões dos outros países para o Brasil, e só que no intervalo você acabou lembrando de mais países, quer dizer, porque... Certo. E aí a pergunta que eu ia fazer a você é a seguinte: primeiro, você se desejar citar os outros países que você lembrou, ótimo. E segundo, como era essa relação das rádios com esse ouvinte brasileiro? Certo. O que eu estava falando para ti no intervalo é que é uma relação muito interessante que até hoje, até nos dias atuais, assim, ainda existe. Por exemplo, como eu citei ali a rádio da Romênia. Então, a rádio Romênia, lá naquela época, a gente ouvia e eles faziam uma pergunta. Aí a gente respondia por carta, assim, uma pergunta por mês, e aí era sorteado, ganhava um brinde. Então, essa relação, ela sempre tinha uma contrapartida. E aí a gente respondia por carta, enviava para eles, aí passava 2, 3 meses, o carteiro vinha com um brinde, um livro, enfim, várias coisas interessantes assim. Eu recebi, uma vez da Rádio da Bulgária, eu recebi uma gamela, o carteiro chegou e disse que não acreditava, assim, veio o meu nomezinho amarrado, assim, uma coisa bem rústica, assim, veio lá da Rádio da Bulgária, da Rádio Sofia. Então, tinha sempre essa contrapartida, e muitos colegas, assim, que começaram no hobby de escutar as ondas curtas, eles gostavam justamente disso, de ter essa contrapartida, de escrever, de receber o cartão. Tu fazia o relatório dizendo como estava a sintonia nas ondas curtas, e aí eles te mandavam o cartão que o Danilo Nonato, que é radioamador, conhece muito bem, que é o QSL, que confirma a escuta. Então, até hoje existem esses cartões, muitas imprimem ainda, né? Então eu mando para a Rádio Romênia
recebo o cartão em contrapartida, envio por e-mail e eles me mandam por carta clássica ainda, né? E vou fazendo a minha coleção de cartões ali, enfim. Essa é a contrapartida, assim, para segurar o ouvinte também, né? É interessante isso, porque que a gente conversou fora do ar, e aí agora para a gravação, porque não era um caminho de mão única, né? Porque Exato. quando porque num primeiro momento, de novo, eu sou leigo no assunto, pelo amor de Deus, né? Você joga então o sinal para a ionosfera e entrega para Deus e está resolvido. Não é nada disso, né? Exato. Mesmo quando você não tem condições financeiras, como foi o caso já citado por você, da Inglaterra, França ou Estados Unidos, de colocar retransmissores, você ainda assim tem a expectativa que existam ouvintes. E você dialoga com esses ouvintes, primeiro por carta, né? E depois, hoje em dia, utilizando até a internet por e-mail, mas de qualquer maneira o diálogo permanece. Então, você cria o ouvinte em outros países, né? Aí fica bem interessante, sem dúvida alguma. É interessante que na época nunca teve assim como fazer uma pesquisa de audiência, né? Então, por exemplo, eu me lembro que eu escutava na BBC e eles tinham um programa que respondia as cartas, né? A gente ficava com a expectativa de chegar no domingo, que era o dia que eles respondiam as cartas dos ouvintes. E aí tinha lá o apresentador que sempre dizia, olha, a gente não sabe a nossa audiência no Brasil, mas supõe-se que cada carta represente uns 9 ouvintes que não tiveram tempo de ir lá, de sentar, de escrever, né? Hoje a gente tem toda a facilidade do e-mail, hoje em dia tem novas tecnologias, WhatsApp, Messenger, enfim, do Facebook, mas na época, né, não era qualquer um que se sentava para escrever uma carta clássica, né? Eu mesmo, com a letra não muito boa, né? Tinha máquina de escrever, pelo menos para endereçar ali no envelope verde e amarelo para mandar para eles, né? É uma pergunta um tanto óbvia. A carta era em português, né? A carta em português para o ouvinte do departamento em português, isso, né? Claro. Exatamente. Não, e é interessantíssimo isso. E essa relação do carinho com o ouvinte, aí é carinho mesmo, que não há a menor necessidade de mandar um brinde, né? É verdade. Você pode mandar um panfleto político ou com conteúdo cultural, mas com uma imagem, com mensagens nas entrelinhas políticas. Exato. Não, um brinde não é necessário. Mas não, a ideia é de cativar o ouvinte mesmo, exatamente, né? No sentido mais tradicional do que você tem uma rádio, uma mídia qualquer, né? Exatamente. Isso é interessantíssimo. Agora, teve uma hora no primeiro bloco que você foi citar uma coisa e eu falei, não, vamos deixar isso para o segundo bloco, porque eu quero saber dessa informação. E o Brasil? O Brasil também transmitia em outras línguas? Isso ainda acontece? Como é que isso funcionou e funciona? Certo. A antiga Rádio Brás, né? A antiga Rádio Brás, ela, se não me engano, assim, nos anos... Começou tarde, começou nos anos 70, anos 80... E eu me lembro assim muito bem que em 83, 84 eles tinham os programas eu acho que foram 5 ou 6 línguas assim, né, transmitido em francês, em italiano, em alemão. Aí vai me perguntar quem é que fazia a locução, né? A locução eram pessoas das embaixadas, né? Uma coisa assim interessante, né? Como é que as grandes emissoras, que nem a Voz da América, contratava a peso de ouro grandes repórteres brasileiros que iam para Washington, mas essas pequenas emissoras, né, que nem a nossa Rádio Nacional do Brasil, contratavam pessoas da embaixada, né? Na Rádio Romênia, agora que eu sempre falo, também é um professor de... a Rádio Romênia transmite em espanhol, é professor de espanhol, e enfim... voltando à Rádio Brás, né, ela transmitiu, eu me lembro que foi assim, praticamente todo o governo José Sarney, e depois, aí realmente veio aquele declínio, né, das ondas curtas, eu acho que também contribuiu com o término da Guerra Fria, então todas também foram esfriando, e essas assim que era de difundir a cultura do país, né, eu cheguei a escutar alguns programas da Rádio Nacional do Brasil, e era assim, né, tinha o Luar do Sertão como um sinal de identificação, né? Interessante que toda emissora de onda curta tinha um sinal de identificação, né? No início, né? A BBC, o Big Ben, a rádio lá da Suécia tinha uma música folclórica, a África do Sul tinha um pássaro,
E o Luar do Sertão, a música nossa, era que fazia a identificação da Rádio Nacional do Brasil. E eles tiveram, assim, então podemos dizer, anos 70, 80, essas transmissões para fora e depois, com o fim da Guerra Fria, muitas pararam, né? Então alguém deve ter pensado. Aliás, até no governo Lula eles tentaram fazer alguns programas em português para a África, mas durou acho que 1 ano, 2 anos, assim, né? Você, como pesquisador, você saberia explicar o motivo, mas antes de você responder, deixa eu só ruminar um pouco aqui a ideia. Porque por tudo que nós falamos, a transmissão em ondas curtas, ela não é um capricho. Vamos jogar bem claro, né? Você está transmitindo ideias, você está transmitindo valores, você atinge o mundo todo. Pode discutir, então, a qualidade da recepção, se vai ser melhor ou pior e tal, mas você será ouvido de alguma forma. Ora, nós estamos falando aí de coisas que envolvem comércio mundial, relações internacionais, tem muita grana envolvido. E aí, a pergunta que eu faço agora é você, inquestionavelmente, como um pesquisador sobre ondas curtas, por que o Brasil não investe nisso? Você sabe por quê? Eu acredito que, por exemplo, assim, a Rádio da Argentina continua até hoje, né? Não terminou as transmissões em ondas curtas, inclusive continua transmitindo em português para o Brasil, meia hora, né? Tem alguém lá que trabalha na embaixada do Brasil, que sabe português lá, que faz a transmissão em português para o Brasil. Ou seja, a Argentina quis manter essa transmissão e realmente eu não entendo. Acredito eu que seja aquela ideia que surgiu justamente com o término assim dos retransmissores da Voz da América, da BBC, de que houve assim uma ideia de que tinha um grande valor, entendeu? Se perdia muito dinheiro, né, no transmissor, com a energia elétrica e tudo mais, né? Então eu acredito que essa ideia tenha vingado para chegar até esse momento assim do ocaso quase total das ondas curtas, né? A gente fala que tem algumas assim e tudo mais, mas a maioria delas venceu essa tese de que tem muita despesa, né? Muita despesa. Então é muito mais fácil fazer um programa e colocar ele ali na internet. Então essa ideia eu acredito que tenha vencido, em que pese ainda tem algumas emissoras que permanecem, como eu citei, da Argentina. Não, antes de começarmos a gravar, o Danilo Nonato me mostrou, no produtor do nosso programa, uma rádio argentina transmitida em chinês. Eu achei o máximo, com toda a sinceridade. Por favor, sem deboche, sem pilhéria. É o máximo mesmo, quer dizer, você ter uma preocupação, então, de mostrar, olha, uma potência, que a China virou a potência do momento, com toda certeza, e eu quero que as pessoas de lá saibam o que é a Argentina. Exatamente, ela transmite em português, em chinês, em italiano, imagina, em francês, em inglês, tudo mais, continua. É uma rádio como se fosse assim intacta dos anos 70, 80, a rádio da Argentina. Sim, porque quando você fala que a coisa acaba com a Guerra Fria, eu acho que empobreceu a reflexão sobre as ondas curtas. É empobrecer mesmo. E aí eu estou pensando até em geopolítica mesmo. Ou seja, ora bolas, se você tem as relações internacionais permanecem. O comércio internacional permanece. Quer dizer, você não vende apenas carvão, né? A não ser, é claro, que aí também talvez seja uma outra coisa, né? O Brasil, a mentalidade do nosso poder político, das nossas elites, continue ainda no século XVIII. Ou seja, apenas fornecemos commodities, né? Vamos fornecer minério de ferro, vamos fornecer petróleo bruto. Agora, fornecer ideias, vender valores, não, isso aí não é com a gente, nós não somos disso. Só se o pensamento for absurdamente medíocre nesse nível. Exato. Sabe, eu temo, Célio, que seja, tá? Mas enfim, eu vou deixar a sua gentileza na sua resposta e dizer que de repente é apenas muito caro. É o que todos eles falam, né? Inclusive a gente até nem falou, tem várias emissoras comerciais brasileiras que ainda utilizam as ondas curtas, né? Não, podemos falar, fica, por favor, o microfone é seu. Nós estamos aqui em Minas, né? Por exemplo, a Inconfidência, ela continua transmitindo em ondas curtas, voltou a utilizar um transmissor na faixa de 19 metros. Há pouco tempo a gente, como ouvinte, a gente teve uma péssima informação de que a Rádio Bandeirantes de São Paulo teria
terminado, então ela ficou 3, 4 meses fora, mas agora, no mês de março, ela retornou para as ondas curtas. Então, na verdade, esse discurso assim está gastando muita energia. Eu não sei se realmente está gastando. Tem emissoras evangélicas que estão aí, estão no ar, está gastando energia, mas deve ter uma contrapartida, né? O que a Bandeirantes de São Paulo tem em contrapartida com as ondas curtas, né? Eu sempre soube assim que os fundadores da família Saad, eles na época eles usavam bastante a onda curta e queriam, que era um capricho deles, e agora de repente ficaram 3 meses com os transmissores desligados e voltaram. Então tem alguma coisa, né? Eles querem mostrar a programação deles de São Paulo para o Brasil e para o mundo, assim como eu falei da Inconfidência, né? Eu fico ouvindo você falar isso, e aí é inevitável vir o tema chamado internet na nossa conversa, inseri-lo na nossa conversa. E antes mesmo de eu tecer a pergunta, apresentar a pergunta a você, eu me recordo quando eu ingressei aqui na universidade há 7 anos atrás, por concurso público, né? Então tem uma banca e tal, e no meu caso aqui eu fui ingressar no ensino à distância, que é usar a tecnologia. No meu concurso eu era obrigado, os concorrentes eram obrigados a apresentar um projeto de como lidar com o ensino à distância. E aí, na época, eu me lembro que eu fiz um levantamento. E quanto ao uso da internet, esbarrava, isso há 7 anos atrás, num probleminha que me parecia insolúvel, que era o seguinte: ora, então vamos, eu li bastante sobre todo o uso do ensino à distância, da prática do ensino à distância, que também usou muito o rádio, né? O ensino à distância, aliás, no Brasil começa com a rádio, lá nos anos 20, anos 30, isso, principalmente, né? E aí o que aconteceu? Eu me lembro que quando falou de uso da internet, falou, tem um problema. Naquele momento, há 7 anos atrás, apenas 23 ou 25% da sociedade brasileira acessava a internet. Né? E aí, com isso, eu coloquei no meu projeto, falei, olha, tudo bem, mas só que nós temos que criar mecanismos alternativos. E eu me recordo que um professor da banca que estava lá, falando, mas isso é completamente desnecessário, não há problema nenhum. E eu me recordo desse absurdo. Eu falei, como não há problema nenhum se ninguém vai ouvir, né? Quer dizer, isso é uma coisa louca. Tá, e aí, contando essa historinha, eu faço a pergunta a você. Será que essa discussão sobre ondas curtas, acabar ondas curtas, é que alguma mente brilhante falou, olha, vamos usar, a internet é bem melhor e vamos largar então as ondas curtas e ficar na internet, e apenas se esquecendo de que a internet, nem de longe, nos dias de hoje, consegue atingir o número de pessoas que as ondas curtas atingem? Será que foi isso? Quer dizer, alguém não fez a conta no papel? É muito fácil chegar, né, e colocar a sua tese, né? Por exemplo, hoje em dia a onda curta ela é essencial para o continente africano, né? Então essa tese aí não vale para o continente africano, né? A Voz da América continua transmitindo em português para a África, porque eles têm certeza absoluta que não tem internet, né? São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique e tudo mais, né? A internet deve estar engatinhando, se tem ou se não tem, mas está lá o éter das ondas curtas, né? Então, essa tese aí, eu não sei se vale para todos os países e todos os continentes. Até para o Brasil, né? Tem vários locais que não tem internet. Exatamente, como eu falei, né? Por exemplo, a Bandeirantes quer ter, não é só lucro, estamos perdendo dinheiro com transmissor. Não é bem isso, né? Querem ter o modo deles de ouvir, os programas deles serem ouvidos em todo o Brasil, né? Assim como outras emissoras que continuam aí transmitindo, né? Não digo emissoras comerciais, mas tem muitas emissoras religiosas, né? Rádio Aparecida, Canção Nova, enfim, de um lado, e outras evangélicas, Transmundial. Essas emissoras continuam transmitindo porque sabem que vão chegar em qualquer lugar do Brasil, né? Aqui, por exemplo, sou natural do estado do Espírito Santo, na divisa com Minas, no leste de Minas, e tem lugares, Resplendor, Aimorés, conheço toda aquela região ali, já fui, não existe sinal de celular, né? Estamos falando de Minas, não estamos falando da Amazônia, né?
Então, realmente, eu não sei se é fácil chegar, né, com essa tese. Aliás, você falou aí, apenas uma revelação privada minha. A minha cunhada, meu concunhado, eles moram na cidade de São Paulo, tá? Na área da zona sul de São Paulo. E no prédio, que eles moram no alto de um prédio, num edifício de 20 e tantos andares, eles moram no 20º andar. E lá o celular não pega, entendeu? Então, quer dizer, nós estamos falando, por favor, do bairro do Morumbi, em São Paulo. Então, já que você citou aí, não é o interior do Espírito Santo, fronteira com Minas Gerais. Na cidade de São Paulo, tem áreas como o Morumbi, não pega celular. Então, quer dizer... Então, e aí, agora provavelmente a onda curta chega. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Com certeza. Então, quer dizer... Se falta energia elétrica, né? Sim, é verdade, é verdade. A gente tem esses apagões, né? Tem enchentes, né? Porto Alegre, por exemplo, teve uma espécie de tornado no dia 29 de janeiro. E o que eu podia fazer? Ligar o rádio, né? Fiquei escutando rádio, né? Escutei rádio AM, onda curta, enfim, né? Então aí está a importância do rádio ainda, né? Nos momentos de catástrofe, tu vai ter a pilha ali, né? Sim. Vai ter que utilizar a pilha, né? Não chegou o sinal do celular, né? É rádio. O rádio ainda tem essa importância. O futuro do rádio sempre vai estar calcado nisso aí. Pega em todos os lugares, de uma forma mais simples, né? Não, sem dúvida alguma. Agora, me chama a atenção uma coisa, Célio, que é o seguinte, voltando aí na questão do custo, tá? Porque quando você fala assim, vou pegar o caso da Bandeirantes, ela transmite em ondas curtas, aí parou e voltou a transmitir. Pois muito bem. Mas tem um custo isso. Ora, pera um instantinho. Se ela está transmitindo em ondas curtas, por favor, e aí eu quero que você me esclareça para ver se eu estou pensando de forma errada, tá? A transmissão ela vai atingir qualquer lugar e eu não estou vendo aí impedimento algum de inserções comerciais. Tá? Até porque, ainda mais nos dias de hoje, você conseguir pegar produtos e colocar esses produtos nas prateleiras dos mais variados rincões do mundo não chega a ser uma dificuldade. Pode demorar um pouco mais ou um pouco menos. Então, quer dizer, eu confesso, eu não consigo entender por que a onda curta, o custo conta aí. Por que a propaganda não se insere? Exato, eu concordo contigo. Então eu não estou pensando errado, não. Porque na minha cabeça eu pensava assim, bom, quando você fala rádio AM, FM, você está transmitindo, o cara vai lá em sessão com o patrocínio da vaquinha mimosa e tal, seja lá o que for, e pronto, sim, pagou. Exato. Mas a rádio é a mesma coisa, a rádio onda curta, ele está transmitido de novo, com o patrocínio do calçado. Claro, é um sinal que está no AM, no FM, está na onda curta também. Então, e se a vaquinha mimosa, o produto dela pode ser comprado em Porto Alegre, no interior de Minas, exato, não importa, né? Então, pois por que então as pessoas falam isso? Por que há um custo maior? Eu posso entender que quando a BBC tem que botar uma antena de retransmissão na Ilha de Ascensão. Exato. Isso eu posso entender. Agora eu estou pensando na Bandeirante de São Paulo transmitindo a partir, de São Paulo. Por que o custo é grande? Eu não entendo. Pois que aí tem o transmissor, né? Eu tenho bastante contato com o pessoal da Rádio Transmundial, que é uma rádio evangélica, mas que também tem programas jornalísticos, enfim. E aí a gente tem um programa que fala sobre onda curta e realmente eles citam que um transmissor de onda curta ele pega muito assim a energia, um custo muito elevado. Então existe uma conta de energia. Hoje em dia a gente tem muita gente reclamando da conta, enfim e tal. Então para eles isso aí é um custo... Agora eu estou começando a entender, porque então o transmissor em si, ele gasta mais energia. Exatamente, ele gasta mais. Então existe, pelo menos tem... Não, porque eu estava achando que era um problema qualquer de esquizofrenia, porque eu falei, se o sujeito, a transmissão é a mesma, se eu posso transmitir intervalo, propaganda, que é o que sustenta, né? A mídia, né? As pessoas, por favor, ninguém esqueça. Aliás, a rádio pública, a grande vantagem é essa, a gente não precisa fazer propaganda. A sociedade é que custeia
apoia, né, a rádio UFOP, por exemplo, como as demais rádios públicas. As privadas não, como as emissoras de TV particulares também. Aí é propaganda. Então tá explicado. Então o transmissor gasta mais energia, né? Gasta mais energia, exatamente. E você já ouviu se existe uma expectativa de algum estudo, pelo menos, para baratear esse gasto? Bom, aí a gente está falando sobre o futuro da onda curta, e todo mundo acha assim, a onda curta vai acabar e tudo mais, mas já surgiu na Europa o DRM, que é o Digital Radio Mondiale. É uma transmissão de onda curta, só que o ouvinte vai ter que ter um aparelho novo. Essa transmissão, esse transmissor vai ser barato, né? Os testes, eles estão sendo feitos na Europa, em vários países, e inclusive já foram feitos testes no Brasil. E a transmissão, ela já não ia ter mais aquele chiado tradicional da onda curta, que a gente tanto gosta e tal, nós os antigos. Então foi feito um teste ali na Guiana Francesa, onde a Rádio França tinha o retransmissor. Então aquele sinal que saiu dali, ele foi pego em Brasília, foi pego em São Paulo, com um sinal como se fosse assim de rádio AM, mas era na onda curta DRM. Então o futuro da onda curta passará a ser pelo DRM. E o custo do transmissor é um custo tranquilo, como se fosse de uma rádio AM, assim. Então acho que eles não teriam bastante despesas, enfim, pode ser revitalizada a onda curta através do DRM. Mas aí só o problema é que a pessoa, o receptor, né, o ouvinte, ele precisaria ter esse aparelho, né? Exatamente. Então nós como radioescutas, enfim, a gente está torcendo para que alguma empresa chinesa fabrique e jogue isso aí na mão dos camelôs. Aí sim, a onda curta seria banalizada novamente através dessa nova modalidade que é o Digital Radio Mondiale. Entendi. Ô Célio, aproveitando, você teria algum exemplo de arquivo de áudio para a gente mostrar o funcionamento dessa rádio, uma rádio de ondas curtas? Como é que é isso? Certo. Nós, do DX, nós temos um clube, né, que é o DX Clube do Brasil. E aí, como eu falo ali, sou pesquisador das ondas curtas, enfim, a gente já está assim, mais vivendo do passado. Aí eu falei bastante da Voz da América, BBC. No nosso site tem vários áudios, inclusive um áudio que a gente gostaria de colocar no programa é do homem chegando na Lua, feita por um jornalista mineiro, Pedro Catá, pela Voz da América. Então esse áudio está lá no site e o nosso colega Danilo aqui também já usou ele, enfim. E nós vamos ouvi-lo agora. Exato. Vamos ver um fragmento. Vamos ouvir. Alô Brasil, começa a ser aberta a escotilha para que Neil Armstrong desça a escada adaptada ao módulo lunar. Ordem para continuar a descida. Armstrong continua movimentando-se de modo de fora, mexendo com a perna esquerda. Um pequeno passo do homem, um gigantesco passo do homem. Foram as primeiras palavras de Neil Armstrong ao pisar o solo da Lua. Atenção, informa Neil Armstrong. Ele pode ver as próprias pegadas que está largando. Então a superfície é fofa, como se esperava. Ele dá 2 ou 3 pulinhos para experimentar o peso dele na Lua. Muito bacana, Célio. Olha, muito obrigado. Só tenho que agradecer. Aliás, essa conversa tá na cara que se a gente deixasse ia render aí o dia inteiro, mas lamentavelmente o nosso tempo existe para acabar. Então, obrigado pela tua presença aqui. Legal, professor. Gostei bastante, né? E deixando então o nosso site, que é o por favor. Do DX Clube, né? Onde tem esse áudio e outros, é o ondascurtas.com, www.ondascurtas.com. E lá também tem várias outras informações sobre ondas curtas, momento atual das ondas curtas, etc e tal. Tá joia. Obrigado, Célio. Nós entrevistamos Célio Romais, que é jornalista e pesquisador de radiodifusão. Na década de 80, descobriu as emissões nacionais em ondas curtas, trabalhou nas rádios Feluspe FM e Gaúcha de Porto Alegre, é autor do livro O que é o rádio em ondas curtas e participa de programas de ondas curtas nas rádios Aparecida, Transmundial e Caros Ouvintes. O nosso programa teve a produção de Danilo Nonato e Gabriela Pinheiro e a apresentação e idealização é minha, Antônio Marcelo Jackson. Até o nosso próximo UFOP Entrevista e um grande abraço a todos. O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organiza os transportes? UFOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson. Um produto da Rádio UFOP Educativa, Universidade Federal de Ouro Preto.